Fala, povo, vocês estão bem? Vamos falar desse jogo de Copa do Brasil entre Atlético Mineiro e Corinthians, 2-0 para o Corinthians. Primeira coisa que eu quero te perguntar, você corintiano, achou que ia dar? De verdade, comenta aqui. Você achou que ia dar ou pensou pelo menos um empate seria possível? E você, atleticano, você acha que 2-0 foi suficiente? Você não achou que podia ser maior esse placar? Comenta aqui embaixo, comenta aqui embaixo. Seja muito bem-vindo ao meu canal, Alexandre Oliveira Jornalista, para a gente fazer essa resenha, esse bate-papo rápido do jogo que eu assisti, que foi Atlético Mineiro e Corinthians. Primeira coisa que eu quero começar a falar, dar uma cornetada, é que o gramado do Mineirão estava horroroso. E é verdade, estava ruim, teve show, enfim, não estava bom. Isso não causa problema nenhum do que a gente viu em campo. O que chamou a atenção foi a escalação do Paulinho, né? O Vanderlei Luxemburgo colocou o Paulinho, que todo mundo aqui em São Paulo estava falando que ele ia ser afastado, ia ser negociado, que não ia jogar mais. Enfim, o Corinthians precisa baixar a despesa, né? Folha salarial, para tentar contratar jogadores nessa janela que vai se abrir no meio de ano. E o Paulinho é um jogador caro que não vinha jogando. Aí ele entra com o Paulinho, num meio campo. Enfim, foi surpresa, ok, né, a opção do treinador, mas a opção do treinador, e foi assim, o jogo inteiro foi só marcar, só se defender. Um chutão lá para frente, se o Yuri Alberto pegar a bola lá na frente, tentar fazer alguma coisa. Essa foi a estratégia do Corinthians. A estratégia funcionou no primeiro tempo. O Atlético só conseguia chegar chutando bolas de longe, de fora da área, para tentar fazer alguma coisa, mas, bem da verdade, o Cássio não sofreu no primeiro tempo. Aí eu pergunto de novo para você, corintiano, não é muito pouco para um time da camisa que tem o Corinthians? Ou o momento obriga a isso? É isso mesmo que tem que fazer. Comenta aqui. Eu acho que no momento é isso que tem que se fazer. Só que não dá para fazer isso o tempo todo e conseguir segurar um time como o Atlético Mineiro. Se pensar, o time do Atlético tem Hulk e Paulinho na frente. Cara, os caras se encaixam ali, meu, dá muito trabalho. Fisicamente, o Hulk é muito forte, chuta de longe. O Paulinho se movimenta muito, tem presença de área. E o lado direito do Atlético Mineiro, com Pavon, Natan, o Hulk, percebendo isso, no segundo tempo também caía pelo lado direito. Por quê? O lado esquerdo do Corinthians é o lado do Fábio Santos, que tem uma marcação mais deficiente em relação ao lado direito que tem o Fagner. O Atlético percebeu isso, o Kudê percebeu isso e pediu que o time jogasse por ali. O time buscou muito mais a linha de fundo pelo lado direito. E os dois gols do Atlético saem da mesma forma. Bola cruzada pela direita dentro da área. A primeira veio rasteira, o Paulinho chegou na frente do Fagner e fez o gol. E a segunda teve uma troca, uma linha de passe de cabeça e o Paulinho fez o gol. Cássio ainda fez umas duas defesas espetaculares, milagres, e que não dava para fazer nada nos lances do gol. Para mim, o melhor jogador em campo, evidentemente, foi o Paulinho. Não dá para descartar um cara que faz 2 gols, que vive a fase que o Paulinho está vivendo, e deixar para ele ficar de fora desse prêmio de melhor em campo. Se você achou outro, coloca aqui embaixo quem você achou que foi melhor. Agora, volto a perguntar para você, atleticano, é o suficiente para se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil? Eu acho que sim, e eu vou explicar por quê. Porque o Corinthians, no momento, vem tomando gol em todos os jogos, só não tomou contra o Remo. Então, um time que tem problemas na defesa. Segundo, o time não mostrou evolução nenhuma dentro de campo. Nenhuma. O time está jogando melhor. Contra o São Paulo, jogou mal. Contra o Remo, sofreu para buscar um resultado que levasse para os pênaltis. E as outras partidas do Botafogo, enfim, o time não aconteceu. Então, a evolução não aconteceu. O time vai jogar ainda com o Fluminense no domingo, tem Libertadores no meio da semana, depois tem outro jogo contra o América Mineiro, se eu não me engano, aí vem a Copa do Brasil. Então, eu vinha falando isso, a chance do Corinthians conseguir fazer 6 pontos, 2 vitórias em todos esses jogos, né? Vai jogar contra o Argentino Júnior pela Libertadores, precisando vencer, em um time que não mostrou evolução. E, aliás, é um time que não mostrou evolução e não encontrou uma forma de agredir, de pressionar, de incomodar o adversário. Então o Luxemburgo vai ter muito trabalho. Parece que o Corinthians está esperando chegar ao meio do ano e falar assim, ufa, a janela vai acontecer. A questão de marcar o tempo todo. Foi a proposta? Beleza, o Corinthians acha que esse momento tem que fazer isso. Né? Fechar a casinha e vamos jogar pelo 0-0. O Corinthians até tentou perder por 1-0, porque depois do primeiro gol do Atlético também não saiu.
Só que eu achava que o time era lento no meio de campo e tinha dificuldade de recomposição. Mas hoje mostrou que é lento lá atrás. Alguns lances, né? O Fagner correndo atrás do Paulinho, um momento de recomposição dentro da área com bate-bola, repique de bola, e o Gil voltando andando como o último homem. Várias questões problemáticas de postura do Corinthians. Acho que o Atlético é favoritaço para passar de fase na Copa do Brasil. Tem um time consistente, tem bons jogadores, tem mais banco, né? O cobertor não é curto do Atlético, teve um problema, né, no Campeonato Mineiro, com o Cudê, enfim, me parece que isso já foi passado adiante. A informação que eu tenho é que os jogadores do Atlético Mineiro gostam da filosofia do Cudê, entendem, e parece que existe isso. Corinthians vai ter que sofrer muito para conseguir fazer alguma coisa, vai ter que mudar a forma de jogar, encontrar algum jogador. Aliás, alguns jogadores do Corinthians estão sentindo muito, né? Se pegar o Barleta, por exemplo, eu não me lembro de uma jogada que o Barleta tenha conseguido fazer. Não só nesse jogo, desde que foi contratado, né? O Wesley fez um bom jogo contra o São Paulo, com altos e baixos, não conseguiu pegar na bola. O Yuri Alberto não consegue pegar na bola, né? Um momento é difícil. Enfim, talvez esses jogadores, se entrassem com um time já esquematizado, em outra fase poderiam render, mas jogadores que vão tentar ajudar para tentar resolver é muito difícil. Então, para mim, nesse momento, o Atlético já era favorito para entrar nesse jogo, né? Eu não esperava outro resultado. Era muito difícil o Corinthians segurar 90 minutos só se defendendo. É muito difícil. Perder por 1-0 seria até ok, mas o 2-0 acho que coloca o Atlético muito à frente no quesito favoritismo, porque o time consegue marcar gols e o Corinthians toma gols em todos os jogos. O Corinthians não mostrou evolução e o Atlético tem mostrado evolução. É um time que começa a tocar muito mais a bola. É claro, esse jogo não é muito parâmetro, porque o Corinthians não agride, não causa dificuldade. A dificuldade do Atlético foi encontrar uma maneira de furar o bloqueio do primeiro tempo. E encontrou no segundo, pelo lado direito, fez 2 cruzamentos e fez 2 gols. Então o Atlético tem muito mais repertório. E além do mais, vou falar uma coisa que vocês podem comentar aqui embaixo. Vocês acham que de um jogo para outro o time vai melhorar 60%? 50%? Não vai, porque aí o futebol seria uma mentira. E precisa ser uma evolução gradual, e vai ser lenta e vai ser dolorida por torcedor do Corinthians. Queria destacar rapidinho aqui, ó, a virada do Atlético Paranaense para cima do Botafogo. De 2-0 para 3-2. Há muito tempo que eu não via no futebol brasileiro. Mas diz aqui para mim o que você achou dessa partida. Se você concorda, discorde de mim. Fala aí o que você pensa da partida e desse momento que vivem Corinthians e Atlético Mineiro. Se inscreve no canal, dá aquela força. Abraço, até a próxima.